Você já parou para pensar por que a escolha de um novo Papa é feita em segredo absoluto? Por que os cardeais são trancados, literalmente, dentro do Vaticano, sem acesso ao mundo exterior, como se estivessem participando de um ritual sagrado e perigoso? O que acontece por trás das portas do conclave? E por que tantos mistérios envolvem esse evento que, para muitos, representa a sucessão do representante de Deus na Terra? Sejam todos bem-vindos ao canal Sagrado Mestre. Aqui, exploramos os segredos mais profundos da fé cristã com um olhar reflexivo, simbólico e sombrio. Se você sente que há mais para ser descoberto por trás das aparências religiosas, se seu coração pulsa por mistérios que misturam céu e terra, dogma e silêncio, então já se inscreve no canal e ativa as notificações. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores da eleição papal. Um evento que acontece há séculos, mas que continua envolto em rituais arcaicos, votos de silêncio e sinais enigmáticos. Talvez você nunca mais veja o conclave da mesma forma após esse vídeo. O conclave é um dos eventos mais sagrados e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos do cristianismo. A palavra vem do latim conclave, que significa conchave. Ou seja, um lugar trancado, selado. E é exatamente isso que acontece. Quando um papa morre ou renuncia, todos os cardeais com menos de 80 anos de idade são convocados ao Vaticano. Eles entram em reclusão total na Capela Sistina, onde ninguém mais pode entrar. Eles não têm acesso a celulares, televisões, jornais, visitas. Nada. Você consegue imaginar o que significa ficar completamente isolado do mundo moderno por dias, ou até semanas, com o peso espiritual de escolher o sucessor de Pedro? Eles comem, dormem e rezam juntos, mas não podem falar sobre política externa, nem sobre seus próprios desejos. Apenas um assunto é permitido: discernir, em oração, quem será o próximo líder da Igreja Católica. Mas será que é só isso mesmo que acontece? O clima no conclave é denso. A Capela Sistina, famosa por seus afrescos de Michelangelo, transforma-se num verdadeiro santuário de decisões eternas. A beleza das pinturas contrasta com o peso da responsabilidade. Afinal, ali, entre aquelas paredes, homens falíveis tentam interpretar a vontade do Espírito Santo. Como saber se estão certos? Como distinguir o ego do chamado divino? E talvez aqui resida o verdadeiro mistério, a tensão entre o humano e o sagrado. Entre o poder e a humildade. Entre o desejo e a obediência. Antes mesmo de entrar na capela, cada cardeal pronuncia um juramento de silêncio. A partir dali, qualquer vazamento de informação é considerado um dos maiores crimes da Igreja. Há registros de punições severas para quem quebra esse voto. O que será que tanto se esconde? Que tipo de pressões internas acontecem? Existem lobbies dentro do conclave? Interesses geopolíticos? E você, já se perguntou se a vontade divina pode ser manipulada por vontade humana? Escreve nos comentários, o que você acha que realmente acontece dentro do conclave? Mas o mistério vai além da política. Ele toca o simbólico. A Capela Sistina foi escolhida para abrigar o conclave não só por sua beleza, mas por sua simbologia. O juízo final está pintado ali. Os cardeais são lembrados, a cada instante, que suas decisões serão julgadas, talvez não por homens, mas pelo próprio Deus. Como isso afeta a consciência deles? No centro da capela, um fogareiro é preparado. Dele sairá a fumaça que indica ao mundo o resultado das votações. Fumaça preta, nenhum consenso. Fumaça branca, um novo papa foi escolhido. Mas por que usar fumaça em pleno século XXI? Por que não apenas anunciar com microfone, como em qualquer evento moderno? Porque o conclave não é um evento moderno. É um ritual. É um teatro sagrado. E os rituais falam diretamente à alma humana. A fumaça não é só um sinal. É um véu. Um mistério visível. Um sussurro de que algo invisível aconteceu entre homens e Deus. Você sente isso também? Essa estranha sensação de que há mais do que os olhos podem ver? Que o conclave é uma encenação divina, cheia de códigos antigos que sobrevivem ao tempo. Quando o novo Papa é finalmente escolhido, ele é levado a uma pequena sala chamada Sala das Lágrimas.
Nela, sozinho, ele veste pela primeira vez os trajes papais e chora. Não por vaidade, mas pelo peso imenso que recaía sobre seus ombros. Quantos choraram ali por medo? Quantos, por arrependimento? Quantos sentiram que estavam sendo coroados e, ao mesmo tempo, sacrificados? O que será que o Espírito Santo fala ali, no mais íntimo silêncio? E mais uma vez, perguntamos, o que realmente se passa no coração de um homem quando ele percebe que, dali em diante, não viverá mais como si mesmo, mas como símbolo de algo eterno? Vamos seguir desvendando as camadas ocultas dessa cerimônia. Porque por trás de cada detalhe há um código. Um gesto. Uma sombra. Na sala das lágrimas, o tempo parece suspenso. Não há aplausos, nem câmeras. Somente o silêncio. Um silêncio espesso, cheio de ecos do passado e presságios do futuro. É ali, longe dos olhos do mundo, que o homem deixa de ser apenas um cardeal e se torna o vigário de Cristo. Mas o que realmente acontece nesse instante? É possível que o novo Papa seja consumido por um medo que não ousa confessar? Afinal, quem está verdadeiramente preparado para carregar o peso de bilhões de fiéis, os conflitos da Igreja e os dramas espirituais do mundo? A glória, nesse contexto, parece mais uma cruz do que uma coroa. Você já se imaginou sendo escolhido para uma missão que não pode recusar? Onde não há retorno, não há anonimato, não há descanso? Diga nos comentários, você aceitaria um chamado assim? Após vestir os paramentos brancos, um novo Papa é levado até a sacada da Basílica de São Pedro. Do lado de fora, uma multidão aguarda em silêncio, olhos fixos na chaminé e nos repórteres. De repente, a fumaça branca se ergue. E uma única frase ressoa como um trovão espiritual: Habemus Papam, temos um Papa. Mas, quem o escolheu de verdade? Para muitos, é o Espírito Santo quem guia as mãos e os corações dos cardeais. Mas para outros, há muito mais por trás da decisão. Existe um jogo silencioso acontecendo nos bastidores: alianças, promessas, trocas de favores, influência política e ideológica. A espiritualidade pura se mistura, inevitavelmente, com a natureza humana. Você já se perguntou quantas vezes o Espírito Santo foi ignorado nessas eleições? As votações dentro do conclave são secretas. A cada dia, os cardeais votam até 4 vezes. Cada voto é escrito manualmente e depositado em uma urna de prata. Depois, é queimado com produtos químicos para gerar a fumaça. Mas o que acontece entre uma votação e outra? Que conversas mudam o rumo da história da Igreja? Quem são os papáveis, os favoritos, e quem nos torna favoritos? Há quem diga que, antes mesmo de entrarem no conclave, muitos cardeais já estão comprometidos com alianças silenciosas. Algumas regiões do mundo pressionam por representação. Outras, por reformas. Há os que sonham com um Papa latino-americano. Outros, com um Papa africano. E no centro de tudo isso, uma pergunta paira como um mistério eterno: o que Deus quer? Será que os cardeais realmente conseguem discernir a vontade divina? Ou, no fundo, são conduzidos por medos, expectativas e interesses pessoais? Lembre-se, todos eles são homens. Homens com passado, ambições, histórias. Homens que precisam decidir o destino de uma instituição com mais de 2000 anos, em meio a um mundo em transformação constante. O conclave, nesse contexto, se torna um campo de batalha invisível. Um lugar onde o espírito e a carne lutam em silêncio. Mas há algo ainda mais inquietante. Em várias ocasiões, a fumaça da Capela Sistina demorou a sair. Em outras, ela saiu com coloração duvidosa, cinzenta, misturando a ansiedade da espera com uma sensação sombria de indecisão. Como se até os elementos hesitassem em anunciar a escolha. Como se o céu estivesse em dúvida. Você acredita que Deus permite escolhas erradas no conclave? Essa é uma das questões mais debatidas entre estudiosos e teólogos. Se o Papa é eleito com base na inspiração divina, como explicar papas corruptos, despotas ou heréticos ao longo da história? Será que Deus permitiu essas escolhas para ensinar algo à humanidade? Ou será que foram decisões puramente humanas, mascaradas de santidade? Essas perguntas ecoam até hoje.
E talvez você, que está assistindo, tenha sentido isso em algum momento, a dor de ver líderes religiosos falharem. A frustração de ver o sagrado sendo manchado por atitudes humanas. O conclave, nesse aspecto, é o reflexo do drama da humanidade. Queremos o divino, mas carregamos o barro da nossa natureza. Buscamos a voz de Deus, mas somos assombrados pelo som da nossa própria consciência. E mesmo assim, há beleza nesse mistério. Porque, apesar de tudo, a Igreja continua. O altar permanece. A fé, mesmo ferida, ressurge. E o Papa, uma figura paradoxal entre humildade e poder, torna-se o símbolo dessa tensão eterna entre céu e terra. Mas será que o Papa é apenas um símbolo? Ou há algo mais profundo por trás da sua eleição? Dizem que, após o anúncio do novo Papa, ele passa por uma cerimônia silenciosa de aceitação. Um momento íntimo, onde ele escolhe seu novo nome. E esse nome não é aleatório. Ele carrega profecias, homenagens e, muitas vezes, intenções políticas disfarçadas de santidade. Francisco, João Paulo, Bento, Leão, cada nome é uma chave. Uma senha espiritual para o caminho tetrapapado pretende trilhar. Já reparou como certos nomes reaparecem na história, enquanto outros são evitados? Por que nunca tivemos um Papa chamado Pedro II? Por que o nome Pedro é evitado, mesmo sendo o nome do primeiro Papa? Será superstição? Reverência? Ou há algo mais sombrio? No silêncio do conclave, essas decisões são tomadas com temor. Porque cada escolha carrega um destino. E cada destino, um preço. Neste ponto da jornada, o mistério se aprofunda ainda mais. Por que não estamos mais falando apenas de política ou religião, mas do destino espiritual da humanidade? E se o Papa é o sucessor de Pedro, ele também é a pedra sobre a qual tantas esperanças se erguem ou desmoronam. Será que o próximo escolhido será um reformador? Um conservador? Um mártir? E você, o que espera de um Papa? Escreva nos comentários, qual seria, para você, a qualidade mais importante em um líder espiritual? Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. Porque há um segredo guardado há séculos, uma profecia temida, algo que os cardeais evitam falar em voz alta, mas que ronda cada eleição papal como uma sombra que nunca se dissipa. Há um nome que percorre os corredores do Vaticano como um sussurro. Um nome evitado, temido, respeitado em silêncio, Pedro, o Romano. Ele aparece numa profecia milenar, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo essa profecia, cada papa teria um lema que descreveria seu pontificado. A lista termina com o 112. E o último, o derradeiro, seria Pedro, o Romano. Aquele que reinaria durante a destruição da Igreja e o juízo final. Coincidência ou não, muitos estudiosos afirmam que estamos cada vez mais próximos do cumprimento dessa profecia. O Papa atual, segundo essa contagem, seria o último antes do Pedro final. Mas, quem seria esse Pedro? Um homem literal ou um símbolo de retorno à origem, à fundação da Igreja? E se a eleição do próximo Papa marcar o início de um ciclo que culminará com um fim? Você acredita em profecias? Ou acha que são apenas projeções humanas, alimentadas pelo medo do desconhecido? Essa é uma das maiores tensões espirituais do nosso tempo. Vivemos cercados por sinais, mas também por ceticismo. E entre esses dois extremos, muitas almas andam perdidas, buscando sentido em meio ao ruído do mundo. No conclave, os cardeais também carregam esse peso. Eles sabem que não escolhem apenas um ônio. Eles elegem uma era. Um rumo. E cada escolha ecoa a eternidade. Você já se perguntou se algum deles sente a presença do mal durante a votação? Se há tentações indizíveis, forças ocultas tentando influenciar as decisões? Não estamos falando apenas de conspirações políticas, mas de batalhas espirituais reais. Afinal, se o Papa é o líder visível da Igreja, ele também é alvo visível para todas as forças contrárias à luz. Existem relatos discretos, quase apagados da história oficial, de cardeais que adoeceram misteriosamente durante conclaves. De votos rasgados. De urnas alteradas.
de sinais inexplicáveis. E todos esses episódios são abafados em nome da estabilidade, da tradição, da aparência de santidade. Mas a verdade sempre encontra frestas para respirar. E é aí que voltamos à pergunta essencial: por que o conclave é tão misterioso? Porque ele não é apenas um processo. É um espelho. Um espelho onde os homens mais influentes da fé cristã são obrigados a olhar para si mesmos, uns dos outros, e, acima de tudo, para Deus. É um lugar onde máscaras caem. Onde o silêncio grita. Onde a oração se mistura com o medo, e a glória com o sacrifício. É um teatro sagrado, sim. Mas não no sentido de encenação vazia. É um teatro onde o bem e o mal disputam cada detalhe. Onde cada voto pode ser o último antes do fim. E se tudo isso parecer sombrio, é porque a verdade, quando exposta, muitas vezes assusta. Mas também liberta. A beleza do mistério não está em entendê-lo completamente, mas em reconhecê-lo. Em respeitar suas camadas. Em perceber que a fé não é feita apenas de certezas, mas de perguntas que nos tornam mais humanos, mais conscientes, mais preparados para o sagrado. E agora eu te pergunto, o que você faria se tivesse o poder de escolher o próximo Papa? Você se deixaria guiar pela fé ou pela razão? Pela esperança ou pela tradição? Talvez, no fundo, o que assusta no conclave não seja o segredo em si, mas o fato de que ele revela mais sobre nós do que sobre os eleitos. Porque em cada homem trancado na Capela Sistina, há um espelho da humanidade. Com suas quedas, suas ambições, suas orações e suas contradições. E em cada fumaça que sobe aos céus, há um grito coletivo que pede por direção, por sentido, por redenção. O conclave é, acima de tudo, uma metáfora viva. Um lembrete de que a fé verdadeira não precisa de holofotes, mas de silêncio. Não precisa de certezas, mas de entrega. Não precisa de espetáculo, mas de cruz. E talvez o maior mistério não esteja atrás das portas trancadas, mas dentro de cada um de nós. Se você chegou até aqui, quero te agradecer. De coração. Você é parte dessa jornada. E agora eu te convido, compartilhe nos comentários sua visão. O que você pensa sobre a escolha do Papa? Você acredita que o próximo pode ser o último? Qual o papel da Igreja num mundo que parece tão longe de Deus? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem precisa refletir sobre a fé e o futuro da humanidade. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Sagrado Mestre. Aqui, os mistérios da fé são tratados com reverência, coragem e profundidade. Porque a verdade pode estar escondida, mas nunca deixará de brilhar.